Boa tardinha. Meu nome é Milene, aqui é a tarde, não sei que horas que você está vendo. Eu estou aqui para falar hoje sobre o luto da criança e tudo que envolve sobre esse luto, porque eu acho que o luto da criança, para mim, ele é um pouco mais complicado, que normalmente está envolvendo um adulto como esta criança em luto. Se os pais dessa criança morreram, os avós estão em luto. Se só o pai ou só a mãe, o outro está em luto. E muitas vezes eu vi e vejo que se conta uma história para a criança e não deixa ela participar de todas as coisas. É tão complicado um luto para uma criança quanto para um adulto. E é tão fácil a criança entrar numa negação, numa raiva, num pânico. Às vezes eu acho que mais fácil e rápido que para um adulto. Porque, na verdade, se não tem explicações, ela vai criar as próprias explicações. Então eu vou falar sobre um pouquinho sobre isso, só para como dar uma primeira impressão, uma primeira coisa para você pensar. Então, onde eu começo? Eu começo, não minta para a criança. Por que não mentir para a criança? Porque ela sente se você está mentindo, ela sente que não faz sentido, ela vai começar a fazer perguntas, você não vai ser claro e você está ensinando ela a negar, a não lidar, a não falar. Por exemplo, se eu como mãe perdi o meu marido e o meu filho perguntar do pai, não importa a idade que ele tenha, e eu mentir, meu filho sabe que não tem como conversar comigo. Se eu estou fazendo isso porque eu quero parecer forte, que está tudo bem, meu filho vai descobrir que ele tem que estar bem também. Ou pelo menos, se ele não estiver bem, não vai ser comigo. Então existe um perigo muito grande em mentir. Cuidado quando você resolve inventar histórias para o teu filho. E assim, eu não vou entrar nesse assunto, mas existe um luto de criança que é a alienação parental. Um dia pesquise sobre isso. É o pai está vivo, ou a mãe está viva, e o cônjuge que está com as crianças criar é uma morte inventada. E é um super luto para essa criança, onde esse pai que está negando a existência do outro está cometendo um crime, ao meu ver. Então, não minta, não minta para a criança. Você está fazendo muito mais mal do que bem. Fale no nível dela. Não vem com explicação técnica, não vem com o que o médico falou. O que eu quero dizer com isso? A criança vai fazer uma pergunta: cadê o papai? Ou quando o papai volta? Ou por que ele não volta? Responda aquilo, responda o que você sabe. Se você não sabe, diga: eu não sei te dizer. Eu não sei por que aconteceu isso. E tá bem, a criança vai aceitar isso. E vai ser muito mais fácil ela também dizer: eu também não sei, do que você criar uma história ou tentar explicar tecnicamente e a criança só queria saber: olha, não sei. Então tá bem ela não saber. Entende? Ou você sabe e diz: olha, é uma doença que ataca lá dentro do corpo do papai, e a gente tentou com remédio e não deu, e aí o corpo faleceu. Mas ele vai estar lá dentro de você, que não é uma mentira, porque as memórias, e aí deixa claro isso, as memórias, o afeto, as histórias, tudo está lá. Geneticamente o seu filho e você, em relação aos seus pais, é 50% de cada um. E você gosta ou não, geneticamente você recebe a herança dos dois. A criança vai fazer perguntas. E a gente tem que ter um cuidado. Existem perguntas que a criança repete muitas vezes. Quando a criança repete a mesma pergunta muitas vezes, pode ser que ela não está acreditando. Isso é um choque, é um trauma. Pode ser que ela não esteja aceitando a resposta. Isso é uma não aceitação. E pode ser que ela tenha captado que você está mentindo mesmo. Então, ela repetir as perguntas, seja paciente. Ela ainda está tentando entender e talvez como você explicou, ainda não fez ela entender. E às vezes é justo isso, às vezes nós não entendemos, nós como adultos, o médico pode até dizer que faliu os órgãos, que deu, sei lá, isso, deu aquilo, um infarto. E nós adultos, como assim? Como assim? Então a criança também, normal, tá? O luto da criança é normal assim como o nosso, só que a gente precisa enxergar que ele existe. Algumas pessoas parecem que negam. Não há correto nesse luto da criança. Se a criança for se divertir e brincar alguma coisa, não está errado, ela não tem que ficar chorando.
A criança tem uma intensidade em cada uma das coisas que ela faz. Então, por exemplo, se ela martelar o dedo, ela vai chorar intensamente. Daqui a pouco ela está brincando com o martelo de novo. Isso vai acontecer com o luto. Daqui a pouco ela está muito triste e daqui a pouco ela vai estar brincando com os amigos. Ou vai dizer, mãe, eu estou com fome. E vai ser normal. Não querer julgar o que a criança tem que fazer. Já basta o que fazem os adultos, que também não é correto. Como você pode ajudar a criança? Dê um diário para ela, se ela escreve. Que ela escreva para Deus, que ela escreva para o papai, que ela escreva contando o que está acontecendo, que ela escreva o que ela está sentindo. Se ela não escreve, dá um bloco, que ela desenhe. E aí você vai ver nas cores, na agressividade, como ela aperta o lápis. Ela vai pergunta para ela, o que está desenhando aqui? Ah, mãe, está desenhado isso, aquilo. Por exemplo, se muitas vezes a morte do parente tem a ver com doença, ela pode se desenhar como super-herói ou um remédio. Na fantasia dela, ela vai tentar solucionar, tentar entender, tentar explicar, fazer alguma coisa. Isso é extremamente saudável para uma criança. Ou uma carta de despedida, ou uma forma de despedida. Por exemplo, essa criança, talvez o primeiro luto dela seja um cachorro, seja um animal de estimação. E às vezes, por exemplo, se é um peixinho, é muito comum os pais botarem no vaso e puxar descarga, ou até fazer a criança fazer isso. Faça um ritual de despedida, ensine a criança a fazer uma oração, um pedido a Deus, se você acredita nisso. Se você não acredita nisso, que ela só se despeça daquele ser que era importante para ela. Assim ela pode fazer mentalmente, assim ela pode fazer depois de um velório de um parente, ou que ela nem foi lá. Vamos fazer um minuto aqui assim, vamos falar das histórias do vovô e da vovó, mesmo que essa criança não vá ver, que ela possa dizer, até aqui eu tenho essas histórias do vovô, da vovó, do papai, da mamãe. Não negue essas coisas. E aí nós vamos entrar numa coisa que é bem delicada também, que não é por morte, mas às vezes as crianças perdem os pais porque eram violentos, e aí o governo tira delas para o álcool, para as drogas, elas perdem os pais. Elas podem perder os pais porque deram elas em adoção. Tudo isso é luto para uma criança. E quando eu adoto, formalmente ou não, uma criança, eu estou adotando uma criança em luto. E que normalmente isso não foi resolvido. E que é extremamente importante que você possa auxiliá-la a viver esse luto. Algumas pessoas têm a ilusão de que se elas não falarem sobre os pais biológicos, elas serão o pai e a mãe da criança. E na verdade a alma da criança, a genética da criança traz os pais. Eu vejo assim em muitas situações, por exemplo, de separação, onde os pais se separam, brigam e a criança fica só com um dos pais sem ver o outro. E mesmo sem a criança ter conhecido esse pai, essa mãe, ela vai trazer situações nela de físico, de comportamento, de desejos, igual a essa pessoa que foi excluída. A alma dela inclui essa pessoa através do que ela faz. E às vezes algumas coisas eu não quero que ela faça, eu não gosto. Eu briguei com o pai dela porque, sei lá, era teimoso como ele, ou indolente, ou agressivo. E essa criança honra a história do pai, geneticamente, energeticamente, traz pelo campo, sem saber, sem ter conhecido. Então, não negue porque o efeito disso é muito pior. Outra coisa. A criança é muito mais afetiva, expressa a afeição muito mais facilmente que o adulto. Então, realmente, abrace, dê colo. Às vezes ela quer ser embalada, embale a criança, cuide dela, seja delicado com ela. Mas dê o que ela precisa, não force, não obrigue ela a ficar no colo, não obrigue ela a falar do assunto, não obrigue ela a fazer as coisas. O luto dela pode ser diferente do que você espera, do que você sente, do seu luto. Permita, simplesmente dê espaço. Se você percebe, dê espaço. E se você não consegue, peça ajuda a Dinda, peça ajuda. Eu tenho uma amiga, a Jane Borer, que infelizmente faleceu por câncer, uma segunda tentativa de cura do câncer não deu. Existe o Luquinhas e eu percebo que a Dinda dele é uma das pessoas mais presentes na vida dele. Ela segue levando ele a viagens que elas faziam juntas com ele. Ela segue trazendo que ela honra essa história. E às vezes o pai não consegue fazer isso, mas a Dinda está conseguindo fazer e eu acho maravilhoso, fantástico, parabéns, assim. Meu Deus, né?
Falar, mostrar fotos, contar histórias dessa pessoa que se foi, pode ser do cachorro, do peixinho, faz com que ela possa ter boas histórias, boas lembranças e falar a respeito disso, porque isso você abre um espaço para essa criança que às vezes não está expressando, expressar. Ou mesmo que ela continue sem expressar, acalente o coração dela, tipo, ai, esse é meu pai, ou essa é minha avó, esse é meu cachorro. Não importa, é aquela coisa, aquele espaço sagrado de legado, de orgulho. Essa é a minha história, ou eu faço parte dessa história. Eu tenho mais de uma amiga que perdeu o marido em plena gestação. E elas são heroínas para mim. Elas dizem que se agarraram na gestação para passar o luto. E elas trazem as histórias desses pais, e elas honram esses pais. E isso é muito importante, porque eu já atendi os filhos também, que são adultos e tudo mais, de eles poderem viver isso, sem culpa, sem nada, porque essa mãe, mesmo que tenha vivido um luto e não tenha sido nada fácil, ela trouxe as histórias, ela trouxe as fotos, ela não foi egoísta, ela foi amorosa. E eu vou te dizer que não foi fácil. E elas podem dizer melhor ainda isso, mas elas foram maravilhosas. Isso é um ato de amor, de profundo amor. Então ame seus filhos trazendo todas as histórias daquela pessoa que se foi. Mesmo que algumas coisas você não tenha sido compatível, no sentido você daqui a pouco já era separado da pessoa quando ela faleceu, mas continua sendo o pai da criança, né? Continua sendo o pai da criança. Deixa que essas crianças sejam professores, seus mestres, porque às vezes as crianças mostram caminhos, atitudes, ideias, falas que a gente ainda não chegou lá. Não corrija elas. Elas estão certíssimas, elas são maravilhosas. Elas descrevem a dor, o amor e a história fantasticamente. Aprenda com as suas crianças. Sejam netos, sobrinhos, aprendam com essas crianças. Elas estão reinventando a vida com a maior intensidade. Coisas que nós adultos temos muita dificuldade. A gente insiste em manter aquilo conhecido. E quando a gente não tem aquilo, a gente se revolta, a gente briga, a gente tudo. Então aprendam com as crianças, elas são maravilhosas. E sim, a sua criança pode estar em choque, pode estar agressiva, pode estar um monte de coisa. Ela tem direito. Ela precisa, de repente, isso. Não reprima, não puna uma criança porque ela não está conseguindo estudar, porque ela não está fazendo os afazeres, porque ela não quer sair da cama. Ouça, crie um espaço de ouvir, crie um espaço de amor, de cumplicidade, crie um espaço familiar. Às vezes, num Natal, é importante botar a cadeira do pai ali. O pai não tá, mas se ele tivesse, ele sentaria aqui. Deixar um espaço na foto, fazer uma cerimônia, fazer o prato preferido do pai e falar sobre isso. Contar as histórias do pai, da mãe, da avó, do vô. Eu conto as histórias da avó e do vô do Pedro. Eles não estão em vida, mas eles fazem parte da história do Pedro, porque quando ele era pequeno, eles estavam vivos. E isso é honrar a vida deles, isso é honrar o meu filho. Não é que ele não teve vó, ou vô, entende? Ele teve muito bons, da forma deles. Talvez seja o teu melhor, na tua opinião. Eu vou te dizer que o que ele tinha era isso, e hoje estão vivos nas memórias, na boa saudade. Então, esse post aqui da criança, ele é só um pouquinho, porque eu não quero me delongar. Mas se você quiser mais sobre isso, mais explicação sobre cada uma dessas coisas, tem muito mais que isso no meu blog, onde se fala da criança em luto. Vai lá, dá uma lida. Tem meu e-book gratuito, baixa ele. Deixa um comentário aqui, participa, é importante a sua participação para mim saber como eu posso te ajudar melhor. Ou se eu estou fazendo isso. Mas acima de tudo, muito obrigada por ter chegado aqui até o final. Muito obrigada.